Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui mais uma vez, nosso segundo episódio do programa Além da Estética. Hoje nós estamos aqui com a doutora Ana Nunes, porque quando a conversa flui, o conhecimento se expande. Doutora Ana Nunes, seja muito bem-vinda. É um Obrigada. prazer tê-la aqui nesse nosso segundo episódio desse novo projeto que eu creio que vai abranger muito conhecimento e vai trazer muitos profissionais e pessoas normais aqui também que fazem parte desse nosso mundo estético que é sem fim, né? Sim, Então, muito obrigada por você estar aqui, por ter aceitado o convite. E vamos lá, né? A gente tem muito para conversar hoje eu, aqui. eu que agradeço e espero poder agregar. Com certeza. Ana, você tem 18 anos de enfermagem, né? Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse de você e me respondesse também em que momento você percebeu que não queria só tratar a doença, né? Mas que você queria tratar a pessoa antes da doença acontecer. Então, explica para o pessoal como que funciona mais ou menos isso, porque a gente sabe que hoje a gente tem muitas pessoas para tratar remédios que tratam a doença, mas a gente não tem esse cuidado e essa preocupação de tratar a doença antes dela acontecer. Então, como enfermeira esteta, eu acho que você tem muito para contar para gente, né? Então, são 18 anos na trajetória, um pouco mais de 18 já. E com a enfermagem eu aprendi bastante, né? Aprendi muito a lidar com ali, o imediatismo, a doença já instalada. E isso foi me levando cada vez mais a entender o porquê não, né, a gente prevenir antes do colapso se instalar. Então, isso me fez mudar o trajeto da profissão e passar a olhar o ser humano como um todo, porque durante a vivência com a pessoa já doente, com a doença já instalada, a gente vai conseguindo identificar que muitas causas elas vêm lá de trás e que não foram vistas. O ser humano não foi visto como um todo, ele só parou para ser visto já naquele momento da doença, quando ela já estava ali instalada. Então, a enfermagem ela foi um grande passo para essa visão dentro da enfermagem, né, estética e trazendo para uma saúde integrativa, onde eu consigo ver o ser humano, olhar para ele como um todo e tentar cuidar antes de colapsar, antes de realmente a doença se instalar. Aí, nesse momento, você decide sair daquele quadro, né, de o doente para tratar o antes dela acontecer, né? A prevenção àquela doença que pode estar vindo se instalar naquele paciente. E isso é muito importante a gente entender hoje, porque existe vários diagnósticos, né, precoces que se a gente descobrir cedo, aquela doença ela costuma ser quase 100% curada, ou até mesmo 100% curada. E esse diagnóstico precoce, até mesmo de uma doença pré-existente, que já está ali, que a gente não sabe muito sobre ela, que a pessoa mesmo não sabe como que tem, quando a gente faz esses exames, né, para a gente poder ter aquele check-up, né, que a gente faz, até mesmo nos exames de mulher, né, que nós fazemos todos os Exatamente. exames ali de prevenção do colo do útero, né, exames de mama, e a gente consegue detectar por exemplo, o câncer de mama, o câncer do colo do útero. Então, existe essa possibilidade para outros tipos de doença também. Sim, claro, para todo tipo de doença. Na realidade, o nosso corpo ele fala, ele passa anos dando sinais, né? Seja com a obesidade, seja com queda de cabelo, seja com a perda da elasticidade da pele, ele está avisando o que está acontecendo. Está faltando alguma coisa. Mas a gente não vai se dando por vezes conta, ou vai ali sendo sempre imediatista, só tratando aquele problema específico. Às vezes é uma queda de cabelo, então vamos tratar só a queda de cabelo. Mas a raiz do problema, ela acaba não sendo vista e a gente acaba não tratando e quando vai ver já se instalou ou existe algo muito maior. Isso é bem complexo, né? Porque a gente entende que prevenir a doença ela é muito melhor do que ficar doente. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente ficar bem fixado na nossa cabeça, que a gente precisa tratar antes dela aparecer. Exatamente. Né? Fazer essa prevenção antes da doença vir mesmo se instalar no nosso organismo. É lógico que para isso a gente tem, né, principalmente, o beber água,
né? Ou fazer exercício, que são primordiais, comer, se alimentar da melhor forma possível. A gente sabe que não não é o fato da gente comer coisas caras, é da gente comer melhor, né? Fazer escolhas. Fazer aquilo que a gente pode dentro das nossas possibilidades, né? E você também costuma dizer, Ana, que a saúde, você levou a saúde para dentro da estética, né? E como que funciona essa saúde dentro da estética? Então, quando eu uso, né, essa frase, assim, eu trouxe a saúde para dentro da estética, que eu quero dizer que, assim, é ver o ser humano como um todo. Às vezes o cliente ele chega com a queixa do sobrepeso, em busca de procedimentos para o emagrecimento. Então, eu busco olhar o que está levando esse sobrepeso. Porque não é só aquele procedimento ali, talvez externo, que vai resolver. É a gente entender o metabolismo, entender o aporte nutricional que tá acima do peso, né? Exatamente. Então, quando a estética ela se torna a saúde, né, a pessoa passa a se olhar por inteiro, a estética ela vira um complemento da nossa saúde. A gente passa a entender o porquê que aquilo está acontecendo com o meu corpo, por que eu estou sobrepeso, por que eu estou com uma queda de cabelo, por que eu estou com essa flacidez. Então, a saúde, quando a gente começa a cuidar de dentro para fora, a resposta da estética externa é muito mais eficiente, é muito mais eficaz e é uma resposta até muito mais satisfatória. Quando a gente entende que metabolicamente por dentro a gente está organizado, os procedimentos estéticos eles são muito mais bem aceitos pelo nosso organismo. Principalmente quando a gente está com aporte nutricional adequado, quando a gente está bem hidratado. Então, tudo responde muito melhor no corpo do que quando não. Não que não vá acontecer da gente fazer determinados procedimentos e ter determinadas respostas, mas talvez a gente encurte o tempo. Por exemplo, um tratamento de melasma. Ele é importante, né, que a gente esteja com as vitaminas, com aporte nutricional adequado. Até porque o melasma não tem cura, né? Exatamente. Que a gente esteja com a pele muito bem hidratada. Não adianta a gente procurar tratar uma pele sem ela estar hidratada. As nossas vitaminas tá com as taxas dentro das normas, dentro do padrão. Então, é muito importante. Então, a estética com a saúde, é isso. E quando a gente passa a entender que não é só a estética externa, mas a interna, quando eu uso essa frase, eu trago a saúde para dentro da estética. Porque, assim, eu costumo dizer que é um combo, né? Sim. Existe a alimentação, o exercício físico e a estética. Então, quando esse paciente ele consegue entender que ele precisa tratar nesses 3 âmbitos, ele vai ter um resultado maravilhoso para qualquer tipo de tratamento. Seja ele um tratamento estético, seja ele um tratamento de saúde mesmo. Exato. Né? De um caso onde o paciente já tem verdadeiramente uma doença, né? Que ele já está acometido de uma doença. Mas também o conjunto em si. Tanto a boa alimentação, quanto o exercício físico quanto e a estética entra para poder selar todo esse pacote. Só que muitas pessoas, elas veem a estética ainda como algo muito superficial. Não é necessário, não precisa. E leva a estética só para um lado assim de fazer um creme na pele, né? Fazer um tratamento em casa, fazer aquela receitinha da vovó. E a gente sabe que hoje isso não é o que funciona mais. Não é aquela receitinha que a vovó fazia antigamente que vai funcionar, porque hoje a gente tem muitas coisas acontecendo, né? Temos aí os peptídeos que estão entrando com força total, que a gente precisa estudar um pouquinho mais para poder entender melhor o que está acontecendo. Mas como que você entende isso quando um paciente chega para você e acha que esse tratamento estético ele é superficial? Que precisa... É superficial no ponto assim de que não é necessário, não é preciso, é algo supérfluo. O tratamento estético é algo supérfluo, não precisa. O que precisa ser compreendido, e cada vez mais nós como profissionais da área, é trazer essa cultura de que não é uma avaliação estética, mas sim uma consulta estética. Porque dentro da consulta estética, a gente pode descobrir outras coisas, principalmente metabolicamente no paciente. Então, o procedimento estético, ele não é algo fútil. Na realidade, nem superficial e nem futilidade.
Na realidade, a consulta estética, ela vai trazer o conhecimento do comportamento do organismo de cada um. Ela é individualizada, o procedimento ele é individualizado, pode ser um procedimento, digamos que padrão, onde, né, a gente vai fazer um botox, vai fazer um preenchimento, vai fazer um tratamento para um emagrecimento, mas a consulta ela é individualizada e é dentro do metabolismo de cada um que a gente vai entender se aquele procedimento é adequado naquele momento, não é adequado, e dentro da consulta estética a gente leva ao cliente até a descobrir coisas sobre ele que ele nem sabia. Você chegou num ponto agora fundamental, né, da nossa conversa, porque, gente, a consulta estética ela é necessária, né? Porque quando a gente chama o paciente para dentro do consultório e fala que nós precisamos fazer uma consulta, ele primeiro que ele não quer pagar a consulta. Porque ele acha que não precisa. Eu vou pagar a consulta para fazer um botox? Eu vou pagar a consulta para fazer um ácido hialurônico? Outro dia a paciente quis me explicar o que era uma consulta, porque ela tinha ido ao ginecologista e lá ela tinha feito uma consulta. Gente, não tem como a gente tratar um paciente sem saber o que esse paciente realmente precisa. Exatamente. Porque às vezes o paciente chega ali querendo fazer um bioestimulador de colágeno, querendo fazer, porque na verdade, ele nem sabe o que é o bioestimulador. A pele dele já está pitosando, o rosto dele já está dando os primeiros aparentes sinais do envelhecimento. E aí aquele paciente 35, 40 a mais, né? Às vezes está nesse período aí da menopausa, principalmente as mulheres, que começam a engordar um pouquinho mais e elas não sabem o porquê, mas elas não querem vir até a gente e entender o que está acontecendo, né? Que nessa consulta estética, nós podemos pedir exames, nós podemos mostrar para ela aonde que ela está precisando fazer as reposições, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, né, Ana? Exatamente. Então, assim, a consulta, gente, estética, ela é uma consulta. Nós estamos disponibilizando ali o nosso tempo com esse paciente, né, para poder mostrar para ele, dentro de um conjunto, qual é o melhor procedimento que ele pode fazer. Porque, gente, é fundamental a gente parar para pensar nisso, porque talvez o botox que você fez não está funcionando porque você está com alguma deficiência no seu organismo que pode estar impedindo que ele faça efeito. Né? O bioestimulador de colágeno que você fez não está funcionando porque você pode estar com alguma deficiência. Então, quanto antes a gente identificar qual é o problema, a gente tem a solução para aquele problema que o paciente está questionando naquele momento, né? Então, a consulta estética, gente, ela é extremamente importante para que a gente venha entregar o resultado que você deseja. Por quê? Às vezes, o paciente acha que não funcionou, não é? Muitos acham que o procedimento não funcionou. Não está funcionando. E acabam associando isso ao profissional. Falam, o profissional não é bom, o profissional não usou produtos adequados, mas na realidade é o próprio paciente que vem apresentando processos inflamatórios internos. Né? Nem toda inflamação ela grita. Né? O processo inflamatório ela pode estar silencioso no corpo. Então, isso acarreta, ela pode ser uma pessoa desidratada. Totalmente oxidada, né? Exatamente, que não tem o hábito de fazer ingesta de água correta. Né? A alimentação, uma alimentação mais inflamatória, uma alimentação mais com processados, não é uma alimentação mais adequada. Então, isso tudo acarreta que os procedimentos não têm uma resposta tão eficaz quanto o esperado. E não tem como a gente saber disso, gente, se a gente não fizer uma consulta estética. Exatamente. Existe a consulta estética, gente, a gente precisa entender isso. É fundamental. A consulta estética ela é o primeiro momento. Né? Assim, não é só chegar e realizar o procedimento. Ela é o primeiro momento entre você e o seu cliente, né? Entre ali você entender e às vezes até orientar que não pode ser o caso daquele procedimento naquele momento. Porque dentro de uma consulta, né, você fez a comparação da sua cliente que chegou e falou, queria te explicar que era uma consulta. A consulta, ela é o momento da troca. Seja ela num ginecologista, seja ela no cardiologista, seja ela com um esteta, seja com um profissional, seja com um educador físico.
A consulta é o momento da troca entre o cliente e o profissional, onde a gente vai conhecer o seu histórico, vai conhecer o seu estilo de vida. A consulta ela precisa acontecer em todos os segmentos. Com o nutricionista. É fundamental a gente entender que se por dentro não estiver bom, não funciona por fora. Não vai ficar bom, gente. Não vai ficar bela, não vai ficar bonito. Até os processos de cicatrização, elas dependem de dentro, né? A gente ter uma resposta de cicatrização dos procedimentos, sejam eles cirúrgicos também, a gente precisa que o nosso metabolismo por dentro, ele esteja funcionante para que essa resposta seja adequada. Isso aí, é fundamental, gente. Se do lado de dentro não estiver bom, não adianta fazer nada do lado de fora. Exato. Né? Ana, você passou por obesidade, endometriose. Muitas mulheres no nosso século, né? Na nossa década, né? Eu acredito que até antigamente se tinha muita endometriose, muitas mulheres sofriam disso e acabava que não eram diagnosticadas. Mas você vem desse quadro, né, de endometriose, você sofreu por muitos anos com essa enfermidade, com a obesidade, seu organismo completamente inflamado, e daí você começou a querer trabalhar com a estética integrativa para você poder ajudar também outras pessoas, como a gente já tinha conversado antes, a sair desse quadro no qual você se encontrava. E hoje você é uma nova mulher, hoje você é uma pessoa mais madura, né? Vamos falar a idade dela, né, gente? Por favor. Hoje você é uma mulher mais madura, mais consciente em relação a isso. Então, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transição, essa mudança, porque nós sabemos que hoje a endometriose, ela acomete em torno aí de 50% das mulheres. Ou mais, né? Até mais, tá vendo? Então, eu tô até um pouco equivocada aqui, ó. Ela tem mais experiência para poder falar. Então, conta pra gente um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante de nós, como mulheres, entendermos que isso é um problema. Sim. A endometriose foi um processo muito sofrido na minha vida. Ela me trouxe muitas consequências, inclusive a obesidade. E também por causa dos remédios que você tomava? Por conta dos remédios, por conta da inflamação do organismo, por conta da mudança de hormônios, tentando sempre amenizar até ser diagnosticada como endometriose. Tanto que quando eu cheguei ao diagnóstico, ela já estava em estágio 4 e era para ser cirúrgico. Já estava no estágio bem avançado. E eu sentia muita falta no meu processo de tentar entender o que estava acontecendo com o meu corpo, metabolicamente. Eu sentia muita falta de um acolhimento. Até o seu psicológico, entendeu? Né? Você comentou comigo tudo. Que o psicológico mexeu, muito abalado, as pessoas não entendiam. Sim, mexeu em tudo, com a autoestima, o peso, mudanças de temperamento, de humor, a rotina, interfere muito na rotina. A endometriose, ela é uma doença que ela mexe com muitas estruturas de uma mulher. E eu precisei, eu não me senti acolhida durante... Porque o útero é o segundo coração da mulher, sim, né? E durante eu tentar entender o que... Até eu descobrir que era uma endometriose, eu não me sentia acolhida pelos profissionais. Era sempre medicamento, troca de medicação, até que eu resolvi tentar entender o que era endometriose, o que causava, por que isso estava me trazendo tantos danos, principalmente ganho de peso com muita rapidez. E dentro disso foi que foi me levando a me aprofundar nos estudos, a buscar entender cada vez mais. Foi a minha própria doença e o meu próprio estado psicológico, emocional e físico que me levaram a cada vez mais aos estudos. Foi muito ruim o processo, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Porque me levou a entender muita coisa. Inclusive que as minhas vitaminas baixíssimas, minha deficiência vitamínica, minha vitamina D baixíssima, mas ninguém parava para ver isso. Era sempre a base de medicamento e vamos operar. Até que eu encontrei, né, já desistindo de todas as alternativas, encontrei uma ginecologista sensacional, que teve um olhar mais humanizado. Chegamos sim, já estava no estágio cirúrgico, precisei operar, mas eu já estava no estágio mais amadurecido, de conhecimento, já tinha estudado, já tinha feito cursos de especializações, buscado entender sobre o tema. E depois da cirurgia, depois de tudo ter passado no quesito endometriose, eu fui buscar agora tratar os outros lados, o emocional e o físico, né? Tratar a minha inflamação do corpo, mudar os meus hábitos alimentares. Eu entendia que a alimentação que eu tinha também influenciava muito o meu quadro da endometriose, influenciava para inflamar mais ainda o meu corpo. Então, cada vez que eu inflamava,
mais se estendia também o processo inflamatório da endometriose. Então, depois da cirurgia, eu resolvi, né, cuidar agora do corpo. Falei assim, agora é a hora de mudar, dar esse reset em tudo e olhar para o meu corpo com mais cuidado, com mais carinho, né, buscar voltar ao que ele era antes de ter engordado tanto com o processo. Quantos quilos você perdeu desse período? Né? Quanto você engordou por causa da endometriose? Sim. E quantos você perdeu depois? 31 quilos. Emagreci 31 quilos. Tá vendo, gente? Às vezes não é porque você se descuidou ou porque você... eu engordei, tô muito gorda. Isso. Não, gente, às vezes... A gordura, ela tem uma causa, e essa causa, ela precisa ser diagnosticada para que a gente venha ter um bom resultado no tratamento. Às vezes a gente se mata na academia, às vezes as pessoas não comem quase nada, né? Faz uma dieta meio que a gente chama de dieta maluca, né? Dieta da lua, dieta da sopa, dieta de muitas coisas que a gente vê na internet, que a gente acaba sendo atraídas para esse tipo de tratamento às vezes até mesmo por falta de conhecimento, a gente vai para essas vertentes, mas muitas vezes existe uma causa, e uma causa por trás dessa gordura excessiva no nosso organismo que precisa ser tratada, né? Então, assim, nós sabemos que o intestino, ele é um órgão fundamental do nosso organismo. E o intestino inflamado, a gente está falando aqui, gente, de uma inflamação sistêmica do organismo, ou seja, por dentro. Por isso que nós estamos dizendo aqui que se nós não tratarmos o lado de dentro, o lado de fora não vai estar bom. Então, tudo que nós fizermos no nosso... Vamos supor, a doutora Ana estava lá com endometriose, estava com o organismo todo inflamado, com o seu psicológico todo abalado, e ela vai na clínica fazer um preenchimento e um botox achando que ela vai melhorar, gente. Não vai melhorar. Porque... o botox pode até fazer efeito, o preenchimento pode até ficar bonito, mas ela não está feliz com aquilo que está acontecendo no interior dela. Então, nós sabemos que o intestino, hoje não, né? O intestino, ele é esse órgão importantíssimo para o nosso organismo. Né? Eu brinquei agora falando do útero, mas o intestino, ele é o nosso segundo coração. Sim, né? Na realidade, o intestino, ele é o nosso cérebro. Né? O intestino, já tem estudos que falam que o nosso cérebro, nossas emoções, tudo está centralizado no intestino. E quando a gente não está ali com esse intestino funcionante, com esse intestino saudável, todo o resto do nosso organismo sente. A gente, né, brinca assim, quando a pessoa está apaixonada, fala assim, né, borboletas no estômago, né? Não são borboletas no cérebro, são no estômago. Né? As emoções vêm dali. Então, o processo do corpo, ele está totalmente ligado a tudo. E principalmente ao nosso intestino. Então, quando eu não tenho um intestino funcionante, quando eu tenho um intestino inflamado, eu posso ter retenção líquida, eu posso ter ressecamento da pele, eu aumento o meu processo inflamatório, eu não tenho um metabolismo apropriado. E isso contribui muito para o quê? Para um ganho de peso, para mau humor, para uma pele sem viçosidade. Perda de cabelo. A queda de cabelo. E aí, exatamente você falou, vai fazer um botox, vai fazer um bioestimulador, mas a pele está sem viçosidade, o intestino não está funcionante, você não tem os seus hábitos intestinais frequentes, adequados, apropriados. Não é feita uma desparasitação, que é preciso entender que a desparasitação ela é primordial, ela é essencial. Corpo desparasitar, porque tudo que a gente consome, quando a gente não faz desparasitação, 50% ali são absorvidos pelos parasitas. Então, a gente precisa olhar sempre para dentro. Quando a gente passa a olhar o nosso organismo para dentro e não só pelo lado de fora, a gente se preocupa muito com o externo, na realidade, né? A cultura do externo, a gente está sempre olhando para o externo, mas o interno é o maior contribuinte para o externo. E quando a gente fala do processo de emagrecimento, não é só contar calorias. O nosso organismo ele não funciona como uma calculadora que está só contando calorias, a gente faz aquele déficit calórico e está tudo bem. E aí vamos emagrecer. Até vai ter um emagrecimento, mas depois vai ter o quê? O reganho. Vai ter um reganho, vai ter uma pele muito mais flácida, vai ter uma pele cada vez com menos viçosidade. E o efeito rebote que a gente fala, O efeito rebote é instantâneo. Isso acontece muito até com as pessoas que fazem bariátrica. Elas perdem o peso muito rápido, né, por conta do procedimento.
Hoje em dia também com o uso das canetas emagrecedoras, que está muito alto, elas perdem peso muito rápido, mas sem fazer um acompanhamento adequado, sem ter um acompanhamento nutricional, sem ter um acompanhamento adequado para cada processo que ela está passando, né? Um educador físico, com as atividades, com a mudança dos hábitos alimentares, e quando para, o que acontece? O rebote. E às vezes com muito mais rapidez até do que ganhou aqueles pesos anteriormente. Porque perder peso, a primeira coisa é mudar a mentalidade. É entender como é que está funcionando por dentro. Se não tem esse entendimento, a perda de peso, ela vem. Mas quando a gente relaxa um pouco, o reganho é muito maior. E aí com muito mais danos até. Porque isso a gente está mexendo com a elasticidade da nossa pele. Então você imagina, você perde, ganha, perde, ganha. Então quando você vai ver, a sua pele não suporta estar o tempo inteiro nesse efeito ioiô. E afeta completamente também o nosso psicológico, né? Porque a gente não começa a não entender o porquê que a gente está nesse efeito aí, ioiô, efeito sanfona, que a gente chama aí de engorda e emagrece, né? A estética, o tratamento, né, ortomolecular, ele ainda é uma barreira que as pessoas não entendem ainda. Como que acontece, como que funciona, né? Então, explica pra gente, como que funciona esse tratamento, essa palavra, né, ortomolecular, porque a gente escuta falar muito, mas a gente não tem muito entendimento. O que é o tratamento ortomolecular dentro da estética? A estética, hoje, ela vem com uma visão muito mais integrativa. É olhar o ser humano como um todo. Então, quando a gente principalmente de dentro para fora, exatamente, né? Exatamente. Quando a gente passa a olhar como um todo, dentro da estética integrativa, né, eu não me preocupo só com os procedimentos externos. E aí é onde entra a ortomolecular. A ortomolecular, a gente está tratando o quê? As suplementações. E aí a gente volta para aquela pauta da consulta estética, porque na consulta a gente vai avaliar seus exames, vai avaliar suas taxas, seus minerais, seus aminoácidos, suas vitaminas. Então a ortomolecular, ela tem essa preocupação, esse cuidado de estar buscando... É uma visão mais ampla, né? De estar buscando alinhar por dentro para a gente ter excelentes resultados externamente. Então, a ortomolecular, ela busca isso. Não é... Se chega um cliente com uma queixa de queda de cabelo, e aí a gente vai só fazer um procedimento ali capilar externo? Não. A gente vai querer saber como é que estão os exames, como é que estão os hábitos alimentares, o que a gente precisa repor de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, para que essa queda de cabelo seja amenizada desde dentro do organismo, né? Que esse bulbo capilar, o que está acontecendo que esse bulbo não está recebendo, né, os nutrientes necessários, exatamente, né? para se manter forte, para sair e se manter forte. Então, isso é importante. Acontece muito nesses processos de emagrecimento, muito rápido, muito brusco, principalmente a queda de cabelo. E aí as pessoas ficam procurando os tratamentos externos, mas não está suplementando adequadamente, não está repondo ali. Se ela tem uma restrição alimentar, se ela reduz o consumo dela da alimentação, então ela precisa de alguma maneira estar repondo esses nutrientes, né? Seja via oral, seja injetável, seja da forma mais adequada, mais apropriada. Então isso leva, né, a uma resposta eficiente quando ela vai lá fazer. Se ela chega no profissional e fala, tô com queda de cabelo, mas eu faço essa reposição, uso essas vitaminas, tomo determinadas vitaminas, tenho um acompanhamento nutricional adequado. Então, quando o profissional for trabalhar aquela região, né, ali com a queda de cabelo, for fazer os tratamentos, seja hidrodermoterapia, seja com microagulhamento capilar, ele vai ter uma resposta excelente, porque aquele cabelo, aquele fio que vai vir, ele vai vir nutrido, ele vai vir com mais força. Então, evitando que ele se parta, que ele se quebre, que ele caia no meio do caminho do processo. Mas quando isso não acontece dentro das reposições adequadas, dentro dos acompanhamentos nutricionais adequados, aquele tratamento ele não vai ser tão eficaz. Ele vai ter até desenvolvimento, vai melhorar aquela saída do capilar, mas quando chega no meio do caminho o cabelo não tem mais força porque ele já vem fraco. E aí começa a ter contato com os fatores externos e não suporta. Eu tenho algumas experiências, né, a qual a gente precisa, sim, informar para o paciente todas essas questões internas para a gente poder estar tratando, né, esse paciente. Mas quando um paciente diz para mim, de você, né,
Porque eu tenho as minhas experiências, você tem as suas e a gente troca figurinha. Sim. Mas quando um paciente chega para você, né, querendo um tratamento estético, e aí você coloca tudo isso para ele, como que esse paciente reage? O que ele responde para você? Porque gente, as pessoas acham que isso é tudo um absurdo de caro. E a gente sabe que não é assim. Você está com queda de cabelo, em vez de você ficar tomando um monte de remédio para poder tratar essa queda de cabelo, você fazer um tratamento onde vai cair direto na sua via sistêmica, né? Vai cair direto ali na sua corrente sanguínea. O resultado ele vai ser muito melhor. Né? Então, tudo que a gente faz intravenoso, intramuscular ou direto na pele, a gente vai ter um resultado melhor porque ele vai atingir melhores camadas. Né? Então, quando esse paciente chega para você e faz esse tipo de reclamação, como que você coloca todas essas questões, como que esse paciente te responde, como que esse paciente retorna às suas expectativas como profissional? Então, atualmente eu não tenho tido tanta dificuldade. Eu falo que, assim, que na minha consulta, a gente fica um tempão conversando bastante, eu explicando cada detalhe. Eu busco passar para o paciente uma mentalidade, uma troca. A primeira coisa que eu pergunto é: você está disposto à mudança? Uhum. Né? Eu falo assim, não é fazer só o procedimento. Eu busco entender se ele está disposto à mudança. Então, essa sempre é a minha primeira pergunta. Você está disposto a mudar? Porque não adianta só a gente buscar tratar sem que haja a mudança adequada. Então, nesse processo, assim, às vezes o que eu tenho, um embate é um pouco do... não consigo abrir mão de determinada coisa, não consigo abrir mão do açúcar, não consigo abrir mão da bebida. Uhum. E eu tento trazer essa mentalidade mais amadurecida. Porque esses tratamentos, eles caíram no mito, né? Mito popular, como o sorinho da beleza. E a gente sabe que não é isso, né? Então, o que você tem para dizer? Olha ali para aquela câmera agora e diz pro pessoal sobre esse sorinho da beleza. O que ele é, pra gente poder estar terminando aqui essa nossa entrevista de hoje, que foi maravilhosa. E eu acho que a gente vai ter que fazer outra, né? Porque é muito assunto. Muito. É um universo muito abrangente. Mas o soro da beleza, ele não existe. O que existe são protocolos individualizados. É você entender o metabolismo, o organismo, o estilo de vida, o emocional de cada um. E dentro disso, o seu protocolo ser criado. Não existe a fórmula padrão para todo mundo. Né? Então, o soro da beleza, infelizmente, ele caiu nessa fala popular. Vou ali fazer um sorinho da beleza. Não existe o soro da beleza. O que existe são reposições, suplementações adequadas, individualizadas, protocolos personalizados para o histórico de cada um, porque o indivíduo ele é único, a sua história é única, o seu metabolismo é único. Então não existe a gente padronizar e fazer a mesma coisa para todas as pessoas, até porque a gente precisa entender o terreno biológico de cada um. E esse terreno biológico envolve o emocional, o estilo de vida, até a região que ele mora, a casa, né, o bairro, tudo influencia para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. Então, o soro da beleza, ele não existe. O que existe são protocolos personalizados, individualizados, que busca entender o ser humano como um todo. É isso aí, gente. Então, a gente vai ter que voltar aqui, né? Porque é muita coisa para falar e não dá para falar isso tudo em um programa só. Com certeza ela vai voltar aqui, né, doutora? Com certeza. Para a gente poder conversar mais e trazer mais novidades para vocês e sobre esse assunto que tanto transforma a vida das pessoas. Gente, a saúde, a vida, ela está além da estética. Então, olha, segue a doutora Ana, deixa o seu arroba aí pro pessoal, doutora Ana. É doutoraana.nunes, Ana com 2 N's, né? Doutora Ana, tudo junto, .Nunes. Segue ela lá, gente. Chama ela que ela vai responder todo mundo. Às vezes ela demora um pouquinho, mas ela responde, tá? Chama ela que ela vai responder todo mundo. Olha, super recomendo, porque eu faço todos os tratamentos intravenosos com ela. Então, gente, esse foi o nosso segundo podcast aqui. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por você estar aqui, desmistificando muitas coisas que nós estamos ouvindo por aí e que é muito importante a gente saber. Tratar o corpo de dentro para fora
especificamente para que tudo venha dar certo. Então, como eu já disse, a vida está além da estética.